Hoje de manhã me perguntaram lá em casa, o que você vai falar hoje? Eu disse, eu vou falar sobre as Olimpíadas. E a resposta foi, você está atrasado. Mas eu não sou o único atrasado, porque eu fui para aquele chat GPT e queria saber dos medalhistas na Olimpíada, e o chat me disse que a Olimpíada vai acontecer em final de julho e começo de agosto, e eu disse para eles, mas já aconteceu? Ele disse, não, vai acontecer. Eu disse, não, mas nós já estamos agora no dia 18, 17 de agosto, então eu estava discutindo com o chat GPT e eles concordaram comigo. Que já tinha passado, isso, e me deram os medalhistas, mas eu queria falar sobre, eu queria começar falando sobre a Olimpíada, e eu trouxe até algumas imagens para nós. A primeira delas fala sobre a abertura, mas não é sobre as Olimpíadas que de fato eu quero falar. Eu queria falar sobre algumas imagens, algumas pessoas, e de repente você mesmo já sabe de tudo isso, não é? Quer dizer, quais são as grandes fotografias, as grandes fotos, né, as grandes imagens que restaram da Olimpíada, que ficaram conosco. Essa daí é clássica, né? Essa aí é a abertura, mas a próxima é clássica. Foi o fotógrafo que estava na hora certa, no lugar certo, é isso? Isso é o Gabriel Medina, né? Gabriel Medina, ele ganhou medalha de bronze, né? Surf. E ele... o gesto dele foi, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma foto que, né, esse fotógrafo ficou bem conhecido. A segunda foto, também você conhece, né? Isso, é a Raíssa Leal, que é uma skatista. Ela, nessa Olimpíada, ela ganhou a medalha de prata, a Raíssa, né? A outra é a Rebeca. E essa foto é icônica, não é? Essa foto é porque aqui nós temos uma grande competição entre duas ginastas, né? E quem ganhou foi a brasileira Rebeca Andrade, e recebeu a homenagem daquelas duas outras que ganharam prata e bronze, Rebeca Andrade. E a última foto que eu queria trazer para nós, essa é uma foto... bonita, né? É bonita pelo que ela significa. São duas, a Larissa de judô, né? A Larissa Pimenta ganhou ouro e ela é brasileira. E a outra é italiana, Odete Gilfrida, alguma coisa assim, né? A gente tem dificuldade de explicar alguns desses nomes, e as duas lutaram e uma delas ganhou, né? Ouro, e a outra foi com prata. Para mim, uma das notas distintivas dessa Olimpíada foi a questão religiosa. Foi melhor do que isso, né? Para mim, uma das coisas que brotaram dessa Olimpíada foi testemunho, né? Aquilo que a pessoa de alguma forma diz ou expressa no momento que para ela é um momento chave, né? Um momento forte, é um momento forte na vida, né? E isso aconteceu, esse testemunho aconteceu em plena Paris, do século 21, a Paris secularizada, né? A Paris que se orgulha um pouco do seu conhecimento, da sua história, da sua tradição, daquilo que ela pode, de quanto ela pode por si mesma, né? E vários atletas deram testemunho nessa Olimpíada, afirmando a importância da fé na vida delas. São atletas que vieram de vários lugares. Eu fui tentar procurar um pouco, né, atletas da Austrália, da Nigéria, de Portugal, da Inglaterra. Entre nós tivemos a Rebeca. A Rebeca é aquela ginasta. É a brasileira com mais medalhas. E num desses momentos onde ela recebeu uma medalha, ela acabou
cantando. A gente tem até um vídeo para a gente ouvir de novo. Você pode pôr para a gente, Andrés, essa Rebeca falando para a gente? O preparar não é eu me preparar, mas é Deus estava me preparando para que eu conquistasse as minhas coisas hoje, sabe? É o que ela fala. Eu estou te preparando para um novo tempo que já vai chegar, para a linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. E é realmente isso, sabe? Ele tá fazendo coisas incríveis que eu jamais poderia imaginar. Eu queria muito ser medalhista, mas a forma como tá sendo mais do que eu esperava e eu tô muito orgulhosa. Ela deu uma entrevista sobre uma grande conquista, né? É uma das maiores medalhistas brasileiras, e acabou cantando uma música, né? Assim, desse jeito, uma música onde ela disse, ela falou de Deus, dizendo para ela, estou te preparando para um novo tempo que já vai chegar, e concluiu, é realmente isso, Deus está fazendo coisas incríveis que eu jamais podia imaginar. A Raíssa fez uma coisa interessante, de repente se viu, né, numa das entrevistas dela, é que ela usou a linguagem dos sinais. Né? E através da linguagem dos sinais, ela disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ao fazer isso, ela disse assim, para mim isso é importante. A Larissa tem 16, 17 anos, né? 16 anos. Para mim isso é importante. Eu sou cristã. Eu creio muito em Deus, pedi força para Ele, e eu queria passar uma mensagem para os outros. A Larissa é de Imperatriz do Maranhão, ela é membro lá da Igreja Batista de Imperatriz, lá do mesmo estado onde vem a Cileda, né? Mas a Cileda não é ginasta. Né? Nem do skate, não, a Cileda não é do skate, melhor não, Cileda. Mas é interessante algumas histórias que vieram desses testemunhos da Olimpíada. Né? Há uma alemã, arremessadora de peso, e o nome dela não é alemão, eu acho, Yemice Ogunleye, não, né? Mas ela diz que ela teve um começo difícil, arremessadora de peso, escorregou, caiu, estava chovendo, né? Mas apesar do joelho machucado, ela se recuperou, e ao final ela ganhou ouro. E ela disse, antes do meu último arremesso, eu não pensei a respeito de nada, e simplesmente levantei minhas mãos e orei. Isso pode ser estranho para alguns, é verdade, né? Isso pode ser estranho para algumas pessoas, mas esta é a real fonte da minha paz e alegria. Depois de ver onde o meu arremesso havia chegado, e eu sabia que poderia ser suficiente para a medalha de ouro, eu simplesmente me ajoelhei e disse, obrigado, Jesus. Um medalhista de corrida de 1.500 metros, um americano, Hooker, ele diz, eu senti que estava sendo carregado pela energia do estádio, pelo pessoal e por Deus. E no seu Instagram ele disse, God did, Deus fez. A Nicola, salto em altura, 2 metros, prata. Ela diz, a satisfação que eu extraía e pelo que eu vivia ao saltar, era a motivação da performance, do desempenho. Mas tudo isso mudou depois que eu fui introduzida a Jesus. E tem a Larissa, aquele abraço das duas. A Larissa brasileira, a Odete Gilfrida, da Itália, e elas disputaram a final no judô, a Larissa ganhou. E então as duas se abraçaram.
Mas o interessante é que a Odete se tornou cristã através do testemunho da Larissa. Quando ela veio, numa das vezes ela veio ao Brasil, ela se tornou cristã. E no final as duas competiram. Claro, uma ganhou e uma perdeu e se abraçaram. Aquela que perdeu, a Odete, ela disse para a Larissa que desse toda a glória a Deus. Esses testemunhos, eles falam de uma experiência muito profunda na vida. Eu confesso que eu tive que aprender, aliás, eu agradeço, aprender durante a vida a procurar escutar esses testemunhos. Eu venho de uma história de formação, especialmente uma formação teológica, que é muito crítica. E a gente ouve alguns desses testemunhos e diz, esse negócio de ficar usando a Deus aí quando você está no aperto, né? Não é o melhor caminho. Mas eu acho que eu aprendi a ouvir alguns desses testemunhos e dizer, mas então o que é isso? Que faz com que uma pessoa que num dos momentos mais significativos da vida, num dos momentos às vezes mais doídos, num dos momentos mais angustiados e num dos momentos mais tensos, que uma Olimpíada é extremamente tenso, né? Você levante os braços e diga Deus, e vai. E ao final, você consegue dizer, foi Ele. Quais são as dimensões fundamentais na nossa vida e qual é o nosso próprio testemunho, né? Isso é um testemunho, né? Uma Rebeca que canta e que diz, olha, Deus faz isso, né? Isso é alguma coisa que está lá dentro. Interessante, a Rebeca, ela tem 8 irmãos. Ela foi criada pela mãe. A mãe é empregada doméstica. Ela começou a praticar, Darclay, escuta essa. Ela começou a praticar num projeto social, como ginasta. Quer dizer, várias dessas histórias e dessas pessoas é de gente simples, de gente que teve que batalhar, gente que teve que lutar, gente que teve que juntar o dinheirinho para pegar o ônibus. E depois de tanta busca, de tanta disciplina na vida, né? Elas dizem, foi Deus. Lembrar desses testemunhos me trouxe essa semana a memória de 1 Pedro, Timóteo. A carta de Paulo ao Timóteo. Paulo é um mentor do Timóteo. Timóteo é um jovem. E Paulo diz para o Timóteo, nas 2 cartas, Paulo diz, Timóteo, meu filho. Isso é lá no início, no primeiro capítulo. Eu quero instruir você, segundo as profecias já proferidas, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Paulo fala num bom combate, Paulo fala em carreira, e Paulo fala em guardar a fé. A vida é assim, é um caminhar, é uma luta, é um desafio de vida. E Paulo diz, Timóteo, você é jovem. Não esqueça, e Paulo fala, não esqueça de onde você veio, não esqueça da tua mãe, não esqueça da oração da tua mãe por você. Fique firme, guarde. E Paulo diz de si, lá no final já de 2 Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a minha corrida, eu guardei a fé.
E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, siga a piedade, siga a fé, siga o amor, siga a perseverança, siga a mansidão, siga a justiça. Timóteo, você está numa corrida, você está numa outra Olimpíada. E Paulo usa imagens, não é, de corrida, de Olimpíadas, que é uma tradição muito antiga, né? E diz: olha, mas aqui tem alguma coisa mais profunda. Dê testemunho, não apenas daquilo que você consegue, não apenas daquilo que você adquiriu, mas dê testemunho do Deus que está na tua vida desde o início, do Deus que te sustenta na tua caminhada e do Deus que te leva a completar essa carreira. Não desista, fique firme, mas não esqueça de que você não consegue isso por você mesmo. E claro, né, eu perguntei, mas qual é o nosso testemunho? Né? Qual é o nosso testemunho? Eu aprendi há uns anos atrás, especialmente na minha caminhada com a visão mundial, que a gente sempre dá testemunho. A gente sempre dá testemunho. A nossa vida é um testemunho, não é? Você testemunha alguma coisa para alguém, você testemunha através da tua vida. Por que eu aprendi isso? Porque às vezes a gente se preocupava com isso, né? Porque a gente, por exemplo, nós tínhamos um trabalho em situações onde você não podia falar abertamente de Jesus. E muitas vezes nós dizíamos assim: puxa, mas a gente pode ter um trabalho no Afeganistão, por exemplo? A gente pode estar, essa foi uma das discussões na época, a gente pode estar num lugar onde a gente não pode dizer abertamente quem a gente é, que nós somos cristãos. A gente não pode dizer abertamente que a gente está lá por causa de Jesus. A gente precisa ficar lá, a gente pode ficar lá. E uma das coisas que a gente aprendeu foi dizer: não, mas a gente estando lá, a gente é uma testemunha. A presença é. Né? E a gente espera que a pergunta venha. E qual é essa pergunta? A pergunta venha, e onde as pessoas digam: mas por que vocês estão aqui? Por que vocês estão ajudando os nossos filhos? O que motiva vocês? Às vezes essa pergunta pode demorar anos para chegar. Porque o testemunho, ele é através da nossa vida. Nossa vida é um testemunho. O jeito que você trabalha, o jeito que você conversa, o jeito que, as coisas que nós conversamos, não é? O jeito que nós nos vestimos, o jeito como nós olhamos, tudo é um testemunho. Nós estamos dando testemunho de alguma coisa, de valores da nossa própria vida. E a gente, não é verdade, a gente vai secularizando o nosso testemunho. O que quer dizer isso? A gente vai secularizando a nossa vida, a gente vai olhando mais e mais para nós mesmos e achando que nós sabemos, nós temos os recursos e nós podemos fazer as coisas por nós mesmos. Né? Quer dizer, o nosso testemunho vai se tornando cada vez mais umbilicocêntrico, voltado para nós mesmos. Nós somos orgulhosos das nossas conquistas, nós somos orgulhosos daquilo que nós sabemos, do nosso conhecimento. Mas as medalhistas que eu trouxe aqui estão dizendo: mas eu tenho uma história assim, eu treinei muito, eu tenho capacidade, eu sou uma ginasta, mas ainda assim eu quero dar honras a Deus. Como que você dá honra a Deus? Com toda a vida, com tudo que você faz, com quem você é, com esse jeito de Jesus que vai nascendo dentro de você, para que você seja identificado como um seguidor de Jesus. Que você expressa na tua vida, que você expressa nas tuas palavras, que você expressa nas tuas ações, no sinal. E voltando para a visão mundial, muitas vezes a gente dizia: o nosso testemunho é o nosso serviço, nós estamos aqui para ajudar as crianças, nós estamos aqui para recolher
digamos, fundos de governos, de instituições, de pessoas que nos ajudam a ajudar crianças pobres. Essa é a nossa ação. Mas essa ação não é suficiente. Nós queremos mais do que isso. Às vezes nós dizíamos, nós esperamos por sinais daquilo que Deus pode fazer, dos milagres. Milagres. Milagres que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar, de entender, de querer. Milagres. E que de repente a pessoa que era responsável pelo nosso trabalho no Afeganistão chega para mim e diz, Valdir, o que a gente experimenta aqui é que Deus dá sinais, as pessoas de repente têm sonhos que diz, olha, amanhã você vai lá naquela esquina e você vai encontrar uma pessoa que vai te dar um livro. E esse livro acaba sendo a Bíblia. O que são os milagres? Os milagres são essa ação de Deus que entra na nossa vida e que nos dá um outro jeito de olhar, um outro jeito de viver essa ação de Deus na nossa vida, que diz, você vai, você pode, eu te seguro, você consegue, eu quero, eu te amo, vai. Essa presença de Deus que ajuda a gente a andar uma segunda milha, a levantar quando a gente está cansado. O que chamou a minha atenção nessa Olimpíada foi essa questão do testemunho que eu falei para vocês, não é? Mas eu achei interessante o quanto o COI é o Comitê Olímpico Internacional, a chefia dessa Olimpíada, o quanto ela teve dificuldade de lidar com esses testemunhos, né? Não cabia no esquema deles. É interessante que, por exemplo, teve toda uma discussão se a Larissa devia ser punida ou não, advertida ou não, porque ela fez essa linguagem dos sinais, dizendo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o COI estava dizendo, mas ela não pode fazer isso, ela pode fazer isso, não pode fazer isso, e ela deve ser advertida, ela não deve ser advertida, e teve uma entrevista dela onde ela até diz, olha, eu não sei se eu vou ser advertida, eu não sei nada, né? Eu não soube de nada, ou seja, o COI, que é esse comitê olímpico internacional, essa dificuldade de enquadrar, de aceitar esse testemunho de vida. E eles dizendo, não pode trazer as coisas religiosas para dentro do esporte, não pode misturar as coisas. Isso também é uma expressão muito, digamos, iluminista, né? Essa é uma palavra meio complicada, mas muito secularizada, né? No sentido assim, não mistura as coisas, aqui é esporte, a tua religião é coisa privada, que você vive lá na tua vida privada, ela é tão privada que quase foi pela privada. Ela é tão privada que se tornou irrelevante, né? E que muitas vezes esse tem sido o nosso caminho, e inclusive na nossa tradição luterana, muitas vezes a gente tem dificuldade, né, com esse testemunho público, a gente tem dificuldade com esse testemunho aberto, a gente tem dificuldade de dizer glória a Deus, a gente tem dificuldade de dizer foi Deus, porque a gente é recatado, a gente é educado, né? Você sabe do que eu estou falando? Eu sou assim. A Cileda não. Ela é mais bucuda nessas coisas. Não, a Cileda diz, né, graças a Deus, né, porque eu digo mesmo, tem certeza que foi graças a Deus, não foi a gente que fez esse negócio aqui? Precisa botar Deus em tudo. Não é assim a nossa tradição, muitas vezes, que a gente quer reconhecer muito mais a si mesmo, a gente quer reconhecer que a gente pode, a gente quer reconhecer que a gente quer reconhecer a nossa própria capacidade, o nosso próprio conhecimento. E com isso a gente vai ficando mais pobre, a gente vai ficando mais vazio, a gente vai ficando mais cansado. E a gente vai se encontrando com situações na vida que a gente não dá conta. E que se de fato nós queremos afirmar uma vida
que seja íntegra, verdadeira, acolhedora, amorosa, nós precisamos aprender a dizer, foi Deus. E se nós não aprendemos a dizer, foi Deus, se nós não aprendemos a dizer, como disse uma das medalhistas, foi Jesus, a nossa vida vai ficando mais encolhida. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos empobrecendo. Foi Deus. E nós florescemos. Uma medalhista que de repente pode dizer, essa medalha aqui, ela é mais do que uma medalha. Ela é um testemunho e eu quero deixar claro que eu me esforcei, que eu busquei, que eu treinei, mas que mais do que isso, foi Deus. E assim, caminha pela vida, com outro sorriso, que é o sorriso da eternidade. O Jackson orou, o Jackson trouxe uma palavra aqui, para a Cristiele e para o Maurício. E ele, aliás, ele trouxe 3 palavras, não é? O Jackson falou da viabilidade, da intencionalidade e da mobilidade. 3 palavras. A viabilidade, o que torna isso possível? O Espírito Santo. A intencionalidade, o Jackson disse, Jesus. E a mobilidade, que é a disponibilidade de ir, de ser testemunha. Hoje é o culto do Dorcas. E no Dorcas, no dia a dia, se vive exatamente isso. Se vive exatamente isso. As lutas de cada dia, os desafios de cada dia. Né? Sexta-feira à noite, alguns de nós saímos para estar juntos. O Jackson estava, a Darclé, Marcos, e depois a Cileda disse, a Darclé estava quietinha hoje, né? E a Darclé disse, eu só queria ficar quieta depois da luta da semana, dos desafios da semana, eu só queria ficar quieta. Né? Há um desafio com aquelas 300 crianças, né? E há uma necessidade de proteína, há uma necessidade de arroz, há uma necessidade da pedagoga, há uma necessidade da psicóloga, né? Há uma necessidade, e alguns de vocês estão aqui, né? Sabem de tudo isso, né? Você sabe, né, Nana? Dos desafios que há. Né? Mas há uma coisa lá no Dorcas, né, que é dizer, gente, a luta daquelas crianças é difícil, é dura. E elas acabam sempre novamente sendo vítimas da sua estrutura, da violência familiar, da desorganização da comunidade, da prostituição que entra nos universos da família e as adolescentes, do mundo das drogas, onde as crianças crescem vendo pessoas mortas jogadas na rua. Há uma luta difícil. Como você sai disso? E nós, sempre de novo, dizendo, gente, nós queremos o melhor arroz. Mas o melhor arroz não basta. As pessoas precisam de uma experiência com Jesus. Elas precisam de uma experiência com Deus. Porque é nessa experiência com Deus que vai dar para elas esse trampolim para sair desse círculo de morte que alcança aquelas crianças desde o ventre. Mas a luta ao redor delas é enorme. É enorme. E essa é uma luta do dia a dia. Do projeto, por assim dizer, mas não só do projeto do Dorcas, nossa. E no Dorcas nós estamos dizendo, nós queremos dar o testemunho não apenas do arroz. Nós queremos não apenas dar o testemunho de uma boa educação, por mais importante que isso seja, e você sabe como é importante. Mas nós queremos
que as crianças aprendam a dizer, foi Deus. E nós queremos que as crianças aprendam a dizer, Jesus. Mas para isso, nós precisamos aprender a fazer isso. Elas precisam ver isso em nós. Em nós, foi Deus. E elas precisam aprender em nós, que nós sabemos soletrar Jesus. E essa não é uma coisa clara para nós, assim, desculpe, não é uma coisa assim tão óbvia para nós, não é verdade? E a gente reúne os colaboradores e a gente fala, e essa semana a gente vai reunir de novo, e vai dizer como, e essa semana eu pedi para eles, contem uma história de como seria a chegada de Jesus no Dorcas, baseado numa das histórias do Evangelho. Como seria essa chegada de Jesus do Dorcas? Como Jesus entraria no Dorcas? Como as pessoas receberiam ele? Como que ele entra para dizer, levanta-te e anda, eu estou contigo. E todas essas coisas que Jesus nos ensina a escutar e a viver. O que o testemunho de algumas dessas pessoas na Olimpíada nos disse é de que nós não precisamos estar sozinhos. Nós não precisamos estar sozinhas. Deus está conosco. Podemos viver situações de dificuldade, mas elas não precisam determinar a nossa vida. E todos, sim, é verdade, vivemos situações de dificuldade, vivemos lutas, vivemos perdas, vivemos desafios, vivemos angústias, ansiedade, mas elas não precisam determinar a nossa vida, porque desde o primeiro grito e até o último sussurro, nós podemos aprender a dizer, foi Deus. E é isso que dá sustentação para a nossa vida. E então nós podemos ouvir de novo, a Rebeca cantando, estou te preparando. Estou te preparando. Para que é que Deus está te preparando? E como que Ele quer soprar o seu espírito sobre a tua vida, para que você possa andar pela vida cantando, estou sendo preparado. E para onde esse Deus quer te enviar? Hoje nós tivemos um exemplo desse aqui, não é? De um envio. Mas Deus envia todos nós para diferentes áreas da nossa vida na sociedade, para que a gente possa florescer e para que a gente possa dizer, foi Deus. E o nome dele é Jesus. A gente aprende com algumas dessas meninas, Essa Raíssa de 16 anos, E uma das entrevistas que ela foi feita, dizer, e depois da Olimpíada, para onde você vai, A Larissa disse, eu vou para a escola, Volta lá para a Imperatriz, volta lá para a escola, É isso. Há momentos de pódio, de repente, Há momentos gloriosos de Paris, mas tem a escola, do dia a dia. E aliás, o número de dias na escola é muito maior. Ou seja, é uma parábola para a nossa vida. A escola, ao dia a dia, aos desafios cotidianos, às lutas, às contas a pagar, ao arroz para cozinhar, você sabe quantas coisas há. Em cada uma delas, a gente vive a elas, sabendo que além de nós, foi Deus. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. E nós precisamos uns dos outros. E por isso nós somos igreja. Para viver exatamente assim. Levante os braços. Foi Deus.
na vida e na morte.